E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Essa semana um pouco mais tranquila de futebol. A gente vai conseguir passar por algumas notícias esportivas, falar da janela, falar do momento de alguns clubes, com a expectativa da volta do Campeonato Brasileiro, como é que a gente espera que algumas equipes vão voltar. Tem um tempo considerável, razoável de descanso para treinadores novos, elencos novos se conhecerem, né? Se entrosarem, fazer o tal do trabalho, né? Fazer o tal do tempo de treino funcionar. Vamos ver se vai funcionar, né? A gente vai aos poucos, sem pressa, devagarzinho, falando um pouco mais sobre esses mais diversos assuntos. Hoje o destaque é o Flamengo, como prometido. A gente tem que falar um pouquinho desse Flamengo, porque eu acho que a partida contra o Corinthians ela foi muito simbólica, ela foi muito emblemática. Tiveram outras partidas, acho que pro torcedor, pro torcedor fica aquela, pô, essa partida foi mais simbólica, pô, essa partida foi mais impactante para mim. Eu puxo essa partida contra o Corinthians. E eu vou dar os meus motivos daqui a pouco, tá? A gente vai fazer o giro pelas notícias esportivas, a gente finaliza falando de Flamengo, começar com Olimpíadas, vamos começar com Olimpíadas? Olimpíadas não, Paralimpíadas. A agenda do dia teve prata, já teve prata para o Brasil hoje. O Brasil é uma superpotência. O Brasil é uma superpotência quando falamos em Paralimpíadas. Seguimos com o atletismo, né? Cara, assim, é um espetáculo. Eu tenho acompanhado de perto e assim, o trabalho que os atletas brasileiros vêm fazendo é impressionante, tá? É impressionante. Então fica aqui a nossa agenda do dia, expectativa de mais algumas medalhas, né? Estrada para medalha, vamos lá. Aqui o Bartolomeu, peguei aqui o momento exato que ele chega aqui, tá errado o título, não, 100 metros, é os 400 metros T37. T37, chegou aqui, cara, já jogou, projetou o corpo à frente, acabou caindo no chão aqui no final, né? Meio que se jogou ali, mas não se jogou, acho que ele projetou, mas projetou demais. Projetou demais. Valeu a prata pro Brasil. Grande momento, né? Grande momento do nosso Bartolomeu. Chegou bem, cara. Chegou bem. E continuamos, né? Continuamos a saga olímpica, a saga paralímpica. E ao longo dos dias, ontem a gente já fez uma reflexão longa, né, sobre os atletas, né, sobre eu considerar o Brasil uma superpotência do esporte. Por que que eu acho? A gente vai, obviamente, seguir falando muito mais, porque eu fico triste, né? Não só quando a gente fala de Olimpíadas, Paralimpíadas, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de basquete, de voleibol, eu fico triste de ver algumas pessoas negativas, né? E isso vale para todos os esportes. Quando a gente vê o Brasil, eu sempre falei aqui, eu sou entusiasta do esporte e do e-esporte, né? E do e-esporte. E eu sou um grande apreciador do jogo chamado Counter-Strike, né? Então, assim, eu sou um apreciador dos campeonatos e, cara, eu fico um pouco triste de ver o torcedor, ele, não sei, talvez eu acho que nessa de não se iludir, talvez nessa de repente querer provocar, né, os atletas brasileiros, eles minimizarem, pô, mais o mesmo, pô, mais uma vez, pô, nós vamos perder. E eu fico triste, cara, eu fico triste. O desabafo de ontem foi em relação a isso. Por relação a isso, a gente, ó, eu tô falando de esporte eletrônico. Imagina você, né? Imagina você, para a gente ter um atleta que jogue um esporte, né, jogado no computador. É preciso um computador, né, de altíssimo rendimento. E para ter um computador de altíssimo rendimento no Brasil, é para poucos. Né? É para muito poucos. Então, eu sempre falo, a gente sempre luta contra as adversidades. E é impressionante como a gente consegue estar presente em várias e várias modalidades mundo afora. Então você de repente fica aquele, mais uma vez, mais uma vez, sendo repetitivo, e eu vou repetir, às vezes fica aquele discurso de coach, né? Aí fica, discurso de perdedor, não é discurso de perdedor. É só você parar para pensar a tua própria realidade, o teu próprio dia a dia, né? O seu próprio corre. Fala, caramba, mano, como é que os caras conseguem?
Eu pego por mim mesmo. Só porque a gente grava aqui o nosso podcast e tal, às vezes se delonga demais, às vezes menos. Eu fico, cara, toda semana eu paro e fico assim, cara, como é que essa galera consegue, toda semana, sem brincadeira, não é por causa das Olimpíadas, das Paralimpíadas, não. Eu fico, cara, como é que essa galera consegue trabalhar e no final do dia fazer qualquer tipo de modalidade? E tem uma galera que, assim, é de altíssimo rendimento. Não é profissional, obviamente, porque tem que se dedicar para isso, né? Tem que trabalhar para isso, você tem que trabalhar. Mas tem uma galera que, cara, assim, leva mesmo assim, o CrossFit. A galera tem ficado cada vez mais famoso os bodybuilder, né? E você vai assim numa academia, você fala, cara, como é que o cara consegue? Ele trabalha e como qualquer pessoa, o dia ele trabalha normal e no final do dia ou início do dia tá lá na academia, né? Para fazendo, deixando o seu corpo num shape que ele acha legal, né? Fazendo o famoso bodybuilder. E eu fico, cara, é impressionante. Eu não sei como essa galera consegue. O importante é começar, eu sempre falo isso. Mas eu fico impressionado. Então você que de repente fala, pô, você que tá aí brasileirinho no sofá, de repente está ouvindo o nosso podcast à toa, para pensar. Então assim, não é um discurso motivacional, um discurso de perdedor. O que essa galera faz é realmente extra classe. Extra classe, porque, meu, a gente já falou sobre a questão da estrutura. Você imagina se a gente entrar na parte financeira. Eu nem cheguei na parte financeira e a gente vai chegar lá, tá? Bom, vamos embora. Vamos seguir aqui. Novo Mundial de Clubes. Novo Mundial de Clubes. A FIFA revelou aqui, né? O logo, musiquinha oficial. Olha o logo aqui do novo Mundial de Clubes 2025. Eu ainda não sei se vai rolar, tá? Eu ainda não sei se vai, mas tá aqui. Deixar aqui na tela para vocês. Eu confesso, não vou dizer que é bonito nem feio. A gente se acostuma. Qualquer logo, eu acho que eu vou muito nessa linha. Qualquer logo é uma questão de se acostumar. E a partir do momento que você se acostuma, aquilo lá vira um símbolo tradicional. Então, às vezes você fala, pô, símbolo estranho, né? Lembra quando o Atlético Paranaense mudou o logo? Lembra quando mudou o logo alguns anos atrás? E aí muita gente falou, caramba, símbolo estranho. E aí, hoje, você olha pro escudo do Atlético Paranaense, é normal. É normal. Então, às vezes, algumas pessoas vão falar, pô, símbolo estranho. Não, eu não acho, não. É questão de se acostumar. Né? É questão de olhar e falar, cara, daqui a 2, 3 anos vai ser normal. Daqui a 2, 3 anos eu não diria. Mas daqui a 2, 3 ciclos, né, de Copa do Mundo vai ser normal. Mas ainda me questiono se vai rolar. E se rolar, vai rolar sim alguns europeus. E não vai ter a mesma graça. Né? Para ter 32 times, não vai ter a mesma graça. Mas espero que a FIFA saiba o que esteja fazendo. Vamos embora? Vamos seguir com o Palmeiras. A dívida do Palmeiras com a Crefisa fica abaixo dos 10 milhões de reais e tem data para ser quitada. Né? O débito é de 9,3 milhões de reais até julho. Até julho vai abrir nova concorrência para patrocinador master no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estava acompanhando que algumas casas de aposta já saíram fora. A Esportes da Sorte, por exemplo, era uma interessada na camisa do Palmeiras, só que em virtude do vácuo, em virtude da falta de resposta, a Esportes da Sorte acabou fechando com o Corinthians. Pelo menos foi isso que eu acabei vendo nas notícias. Não sei se é verdade ou não. Não sei se é verdade ou não. Mas assim, a gente fica naquela de, poxa, às vezes a Leila fala que o interesse maior dela é o Palmeiras. O Palmeiras é o maior patrimônio e tudo mais. Você perdeu um patrocinador pro Corinthians porque simplesmente deixou de responder uma proposta que poderia virar uma proposta ou não, mas você, pô, dá para subir mais? Pô, o do Flamengo é tanto. Eu queria igualar o Flamengo. E aí vai, né? E aí vai, mas né, aparentemente não houve resposta e a Esportes da Sorte fechou com o Corinthians. Assim, vai chegando o momento derradeiro de renovação, a questão do conflito de interesse sempre foi falado, e eu sempre fui o entusiasta, eu sempre fui da linha de que
Vale a pena pro Palmeiras, vale a pena pra Crefisa. Eu sempre fui dessa linha. Muita gente fala, conflito de interesse, a Leila tá usando para ganhar dinheiro. Cara, assim, se ela tá usando ou não, eu acho que faz parte, né? Nenhum empresário vai querer ser presidente de clube de graça. É a mesma coisa, você vê aqueles grandes empresários virando políticos. Você acha que é de graça? Eu acho que não. Desde que façam coisas boas, eu sou a favor. Pô, vai ter conflito de interesse? Eu acho que teve. Acho que a Leila ganhou muito mais com o Palmeiras do que ela ganharia com outro clube. Mas e o retorno esportivo, né? E o retorno tem título todo ano. Praticamente desde o início da parceria com a Crefisa até ela virar presidente do Palmeiras, é título praticamente todo ano. Vou falar que tá ruim? Eu não vou falar que tá ruim. Para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Você olha clubes que estão num jejum de títulos e que estão desesperadamente investindo dinheiro toda a temporada, que é o caso do rival Corinthians, e que não consegue o mesmo retorno esportivo que o Palmeiras. Não consegue. Então você vai olhar, pô, tem conflito de interesse lá, pô, tá ganhando dinheiro em cima do Palmeiras. Imagino que esteja mesmo. Eu imagino que esteja mesmo, porque nada é de graça. Agora, você vai olhar, você vai falar, cara, tá valendo a pena? Eu acho que tá valendo a pena. Eu acho que é um bom momento, não? Pelo menos essa é a minha opinião. O ideal é que fosse, né? O ideal é que não houvesse conflito de interesse, que fosse tudo perfeito. Isso deve acontecer no próximo presidente, que aí já talvez não seja mais Crefisa, já seja já um presidente desvinculado do grupo político, mais desvinculado do grupo político da Leila, enfim, e aí por aí vai, né? E por aí vai. Vamos ver. A projeção é que o valor seja quitado até o fim deste ano. Em julho, o clube devolveu pouco mais de 2 milhões. Vamos ver, cara. Tá chegando perto, tá chegando perto. Uma grande dívida. Talvez a dívida chegou a atingir ó, quase 200, quase 200 não, mas vou pôr quase 180 milhões de reais. Um valor considerável, né? Um valor considerável e era um dos maiores, uma das maiores dívidas do Palmeiras. Bom, sobre o Flamengo, agora a gente entra assim, entra de vez em Flamengo e terminamos sobre a nossa reflexão do trabalho do Tite e da sua comissão técnica. O artigo aqui pelo Fred Gomes. O Flamengo notificou o Internacional de Porto Alegre e o Corinthians por dívidas referentes a Thiago Maia e Mateuzinho. É uma loucura, né? É uma loucura, porque assim, ó, o Inter, por exemplo, recebeu a notificação na terça, referente à compra do Thiago Maia. A compra acertada em 4 milhões de euros do câmbio da época, né? 24, pouco mais de 24 milhões de reais do câmbio da época. Eles não pagaram nem a primeira parcela. Eles não pagaram a primeira das 10 parcelas. Pô, é uma loucura. Imagina você compra um negócio aí para sua casa, sei lá. Você vai comprar uma geladeira. Tá? É uma comparação esdrúxula, mas você vai comprar uma geladeira. Você parcelou em 10 vezes. A geladeira está na tua casa, você está usando, você fala que é sua, mas você não pagou nem a primeira parcela. Você vê que loucura? É uma loucura, né? É uma loucura. O Corinthians pagou as duas primeiras do Mateuzinho. Beleza, pagou as duas primeiras. Também foi vendido por 4 milhões de euros. E a quitação só aconteceu mediante notificação. Vai tomar mais uma notificação. Parcelas de 4 milhões de reais. Você vê? A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso vai ficar mais baixo. Vai ficar mais suave. São apenas 2,5 milhões. Para o presidente Augusto Melo, quando a Vaidbet, que saiu do Corinthians, quando a Vaidbet rompeu com o Corinthians, ele estava na Europa. Ele voltou para o Brasil e eu vou relembrar esse fato, eu sempre vou lembrar desse fato porque para mim foi muito icônico a fala do presidente. Ele voltou para São Paulo, ele marcou coletiva e nesta coletiva de retorno ao Brasil, pós saída da Vaidbet, ele falou que o Corinthians não tinha dinheiro.
Ele falou que o Corinthians estava num momento delicadíssimo, onde ele tinha que escolher a conta que iria pagar. Agora, você vai falar que melhorou muito o contexto? Até melhorou, porque veio um novo patrocinador master. Mas já não é mesmo os mesmos valores de antes, né? Da patrocinadora anterior. Mas enfim, você pode até argumentar, pô, veio um patrocinador, agora tem mais grana, mas para um clube que já não. Que há pouquíssimo tempo atrás, o presidente falou abertamente para a imprensa que tinha que escolher a conta que iria pagar. Então ele deixou bem claro que algumas contas deixariam de ser pagas. Cara, estamos falando do Mateuzinho apenas. Estamos falando de uma dívida do Corinthians com o Flamengo. E tantas e tantas e tantas outras contratações. É uma loucura. É uma doideira, né? É uma doideira. E o Corinthians pagou 500 mil pro Hugo Souza jogar contra o Flamengo. Perdão, gente. Porque isso é por contrato, né? Que o Hugo é do Flamengo. Ele está emprestado ao Corinthians. Vamos lá, para encerrar aqui, ó, um dado sobre o Flamengo. Um dado sobre o Flamengo. A equipe do GE checou o argumento, né, levantado pelo preparador físico do Tite, né, do Flamengo. Eu não vejo tantos jogos assim de termos desequilíbrio físico no final das partidas. Contra o Botafogo, acredito que sim. Estou aqui para assumir. Mas porque estamos muitas vezes jogando contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que jogamos quinta e domingo e o adversário jogou quarta. Ou jogamos quarta e sábado e o adversário jogou terça. Só queria deixar claro, muitas vezes tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Tá? Preparador físico do Flamengo. Né? Preparador físico aí do time do Tite, né? Da comissão técnica do Tite, o Fábio. Bom, não vou arriscar a pronúncia do sobrenome, com todo respeito ao Fábio, né? Com todo respeito ao Fábio. Eu não, né, não gosto de falar nome errado. Já não gosto que falem o meu nome errado, né? Então, eu evito falar o nome dos outros que isso aqui não é nenhum desrespeito, tá? Ainda é por excesso de respeito. Bom, e aí o GE levantou aqui, desde a primeira rodada, quantos dias de descanso teve o Flamengo e seus adversários. Vamos olhar se de fato foram tantos jogos assim. Tá aqui, ó. Esse aqui é simbólico. Esse é simbólico. O Flamengo teve 4 dias de descanso e o Atlético Goianiense teve 7. Aqui, aqui de novo, o Flamengo teve um dia a menos de descanso, né? 3 dias, o São Paulo teve 4. Com o Palmeiras e com o Flamengo foi igual. Com o Palmeiras. O Flamengo é o personagem de destaque aqui, né? No jogo contra o Palmeiras foi igual. No jogo contra o Botafogo foi igual. No jogo contra o Bragantino foi igual. No jogo contra o Corinthians, primeiro turno, foi igual. Aqui, significativo. Significativo. O Vasco teve 10 dias de descanso. Mas percebam uma coisa. Percebam uma coisa. O Atlético teve 7 dias de descanso. Descansou mais que o Flamengo. O jogo foi fora de casa e o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Aqui, o Vasco teve 10 dias de descanso. Jogo fora de casa mais uma vez. O Flamengo goleou o Vasco. O Flamengo goleou o Vasco. Aqui, finalmente, né? O Flamengo teve mais dias de descanso que o Grêmio. Aqui, contra o Furacão, dias iguais, parecidos, né? Dias iguais, tempo de descanso igual. Contra o Bahia, mesma coisa. Contra o Fluminense, aí o Fluminense teve um dia a mais de descanso, mas o Flamengo mais uma vez venceu. Tá vendo? Eu cheguei até aqui, a rodada 11. Todos os embates em que o Flamengo teve dias a menos de descanso, o Flamengo venceu. O Atlético Goianiense, teve o Vasco, aqui o Fluminense, Juventude, igual, mesmo tempo de descanso. Cruzeiro, mesma coisa. Atlético Mineiro, mesma coisa. Então percebam que assim, né? Aqui ó, Fortaleza. O Flamengo teve um dia a mais de descanso. E perdeu do Fortaleza, né, jogando como mandante.
9 dias de descanso. Venceu o Criciúma na sofrência. 4 dias de descanso. Um dia a mais que o Vitória. Também não foi uma vitória fácil. Então, percebam que assim, a gente pegou alguns dias aqui e chega nesse bloco aqui de dias, o Flamengo descansou mais. E teve atuações pobríssimas. Teve atuações pobríssimas. Aqui mesma coisa contra o Atlético Goianiense, aqui já o segundo turno, né? Descansou menos que o São Paulo venceu aqui, mesmo dia de descanso que o Palmeiras, descansou um dia menos que o Botafogo, tomou uma goleada. Aqui descansou menos que o Bragantino, venceu o Bragantino. Aqui descansou mais que o Corinthians e foi superado pelo Corinthians. 24 rodadas até aqui. 7 vezes, o Flamengo teve um tempo menor de descanso do que o adversário. Por 7 vezes. Mas curiosamente, no primeiro turno, quando isso aconteceu, o Flamengo venceu. Venceu. Não digo todos, mas, pô, essas primeiras aqui é simbólica, pô, né? Especialmente o jogo contra o Vasco. É muito simbólico. É muito simbólico. Vamos aqui, ó. E a vantagem, né? Porque o Flamengo teve as suas vantagens. Aproveitou bem? O Flamengo aproveitou bem a vantagem? É claro que assim, gente, ó, o profissional ele tá lá. A gente passou por todas as rodadas aqui, né? Você viu que no geral é a mesma quantidade de dias. E aí você pode falar assim, ah, mas fulano não joga outra competição. Ah, nessa rodada o Flamengo jogou, os caras não jogaram no meio da semana. Enfim, o, não vou entrar nesse mérito, até porque aqui a comparação é dia de descanso mesmo, né? Então esses que teve um dia que teve um excesso de dias é aquela situação onde a equipe jogou no meio de semana, um Libertadores, uma Copa do Brasil e o outro não jogou. Então foram pouquíssimas ocasiões onde isso aconteceu. No geral, na média, claro que um dia de descanso faz diferença. Né? Você pega aqui um dia de descanso faz diferença. Faz muita, por esporte de alto rendimento, isso faz muita diferença. Só que aqui, por exemplo, o Flamengo estava em casa. Tem dessas coisas também, né? Que a gente não considera. O adversário tem um dia mais de descanso, mas o adversário teve que se locomover. Então, mas é São Paulo, é perto. Sim, São Paulo é perto, mas teve que se locomover, teve que sair de seus domínios. Tem que pegar avião, tem que pegar fretado, tem que pegar avião, tem que fazer protocolo de aeroporto, tem que sair do avião, tem que pegar fretado, tem que ir pro hotel. Depois tem que ir pro estádio. Tudo isso sob esquema de segurança. Né, comboio da polícia, enfim, não sei se é necessário ou não, mas eventualmente, dependendo da região ou do jogo, é preciso. Vai falar que não, né? Aqui é uma situação diferente. Pô, todo mundo no Rio de Janeiro, beleza. Aqui, ó. O Flamengo teve 11 dias de descanso. 11 dias de descanso. Então você vê assim, no geral, a situação não é tão gritante. Não é uma situação bizarra, né? Não é uma situação bizarra. É claro que a gente defende a questão do profissional é defender o seu trabalho, blindar o treinador e o elenco. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Aqui não vou entrar tentar descredibilizar o profissional. Ele vai levantar os pontos que ele considera relevantes. E às vezes, dentro do que ele tem disponível, das condições de trabalho que ele tem disponível, essas situações elas são muito relevantes. Então, assim, pô, vamos levantar a situação. Tempo de descanso. É pouco tempo. É pouco tempo. Pô, mas os adversários também têm pouco tempo. Não, mas pra gente é pouco tempo. Pô, mas vocês estão se lesionando muito. É pouco tempo. Pouco tempo. Então a gente levanta várias situações. Excesso de lesão, né?
excesso de jogadores lesionados, o tempo de recuperação, às vezes se recupera e volta logo pro DM. Tem jogadores recém-contratados que já se machucaram. Então, a gente pode levantar diversas situações. Pô, será que o departamento médico está trabalhando legal? Será que o pessoal está trabalhando legal? Será que isso é um problema? Porque às vezes fica uma série de discursos e o torcedor fica bravo, né? De, pô, o cara vem com essa para cima de mim. Às vezes, as condições de trabalho que o cara tem são essas. São essas de que no momento ele olha e ele fala, cara, o que eu tenho disponível de equipamento e de profissionais é isso. Esses dias de descanso estão pesando. Ah, mas por que você não ouve time tal reclamar? Por que você não ouve o outro time reclamar? Por que você por que você não ouve os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro reclamarem sobre isso e o Flamengo está reclamando sobre isso? Você não vê o Botafogo reclamar, você não vê o Botafogo reclamando, você não vê o Fortaleza reclamando, você não vê o Palmeiras reclamando sobre isso. Eventualmente sim, mas o Flamengo tem sido uma constância por conta até dos excessivos desfalques, né? Dos excessivos desfalques. Fica essa situação de caraca, mano, o que está acontecendo? Será que os profissionais estão sabendo trabalhar? O Tite já reclamou de diversas situações. Ele já reclamou de calendário, reclamou da altitude. Para a gente avaliar o rendimento de um profissional, a gente sempre fala assim, pô, não dá para trabalhar numa janela curta. Não dá para a gente olhar numa janela curta, porque às vezes alguns treinadores chegam e resolvem a situação muito rápido. Só que essas situações a gente não pode encarar como uma situação corriqueira, né? A gente não pode encarar isso como uma situação, como uma regra. Eu encaro como uma exceção. Por exemplo, o que aconteceu com o Fluminense, a chegada do Mano Menezes, pô, Mano Menezes, caraca, chegou, mudou. Thiago Silva chegou, mudou. Eu sempre falei, na minha cabeça, não me cabe dizer que o trabalho do Fernando Diniz era uma merda, era uma porcaria. Não era concebível na minha cabeça, na minha realidade, na minha visão de mundo, no meu entendimento de mundo, de trabalho, não era concebível essa situação. Porque eles tinham acabado de ser campeões da Libertadores. Eles tinham acabado de ir para o Mundial, jogado final contra o Manchester City. Era inconcebível na minha mente que que o trabalho houvesse falhas no trabalho, sim, isso certamente. Para acontecer o que aconteceu, falhas existiam. Isso é natural. Talvez existissem falhas muito graves, talvez sim, mas era inconcebível na minha mente que o trabalho era uma porcaria e que os jogadores não estavam fechados com o Diniz. Era inconcebível. Na minha cabeça era impossível. E segue, eu sigo com essa tese até hoje. De que o trabalho do Fernando Diniz, pô, ele pode ter cometido um erro aqui, um excesso ali, às vezes, mas ele não mudou radicalmente para ser odiado ou para que o rendimento da equipe caísse drasticamente. Pô, qual que é a explicação, então? Eu não sei. E essa nem é minha obrigação saber. Ah, o que acontece com o Flamengo? Eu não sei. Eu sei que desde que o Tite chegou no Flamengo, o trabalho dele, ele passa por altos e baixos na avaliação do torcedor. Na avaliação do torcedor. Eu não vou me prender a números. Eu não vou me prender a números. Porque o que a gente fez na seleção brasileira com o Tite foi se prender a números. E a gente foi eliminado 2 Copas consecutivas de forma. Eu não digo contra a Bélgica, eu diria que foi um jogo ok. O Brasil teve a sua chance. Contra a Croácia foi constrangedor. Foi constrangedor. Então, assim, eu não vou me prender a números mais para avaliar o trabalho do Tite. Eu posso me prender a números para avaliar o trabalho de outros treinadores, mas não do Tite. Eu não me permito mais avaliar o trabalho do Tite com números. Para mim, para avaliar o trabalho do Tite, é preciso números, é preciso resultado esportivo e é preciso entender o termômetro do torcedor. Porque até então, o que eu fiz como torcedor da seleção brasileira foi tentar ser um pouco mais racional. Pô, o trabalho do Tite é bom. E quando o Tite sai, eu falei, cara, ficou um legado. O trabalho do Tite foi bom.
Só que trabalho bom mesmo é aquele que traz resultados. E o último ciclo do Tite com a seleção brasileira foi um fiasco, se a gente parar para pensar. Ah, recorde nas eliminatórias, ok, beleza, importante, relevante, sim. E Copa América? Não teve. E Copa do Mundo? Eliminado nos pênaltis para a Croácia. Ah, mas a Croácia é um bom time. Poxa, se a gente for entrar nessa discussão de que a Croácia é um bom time, a Croácia era melhor que o Brasil? A Croácia é melhor que o Brasil? Às vezes a gente vê algumas mesas redondas e a gente fica nessa de, cara, assim, o futebol brasileiro acabou pra gente ouvir algumas discussões, pra gente ouvir alguns debates, algumas pautas de debate. O futebol brasileiro acabou. Cara, o Brasil é muito melhor que a Croácia, com todo o respeito a todos os jogadores da Croácia, ao trabalho do Dalit, do técnico lá Zlatko Dalit, da seleção croata, ao Modric, que é um cara assim, é um fenômeno, mas o Brasil é muito superior à Croácia em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os níveis, né? Ah, isso é você que está dizendo, sou eu que estou dizendo mesmo, essa é a minha opinião. Então, por isso que eu falo assim, hoje eu não vou, eu não, e até por isso eu evito falar muito do trabalho do Tite, porque a gente tem que ser racional também. A gente não pode só. E eu também, para ter o entendimento do sentimento do torcedor, é complicado. A gente ouve torcedores, manifestações de redes sociais, influências que fazem os seus debates nos vídeos, mas até aí, a gente deixar o desabafo de um torcedor, isso eu não posso fazer. Agora, o que a gente pode fazer é que, assim, o que eu sei é que desde o início, desde que o Tite chegou no Flamengo, ele passa por altos e baixos. Ele chega com uma taxa que eu diria assim, de rejeição e aprovação que é proporcional. É proporcional. Fala, ah, pô, Tite, beleza, legal. Ah, Tite não. Tite não. Retranqueiro, não foi legal na seleção. E eu só, pô, melhor treinador brasileiro em atividade. É o Tite. Vamos ganhar tudo. E desde que os trabalhos se iniciaram, isso tem passado por altos e baixos. Né? Isso tem passado por altos e baixos. Pô, ganhou umas partidas aqui, goleou ali, venceu outra partida difícil a colar. E o torcedor, pô, tá legal, pô, não tá legal. Pô, não é só resultado, é futebol. Então, assim, eu até falei uma vez aqui, até falei alguns dias atrás. De repente, a gente deixa uma crítica e o Flamengo é campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E da Copa do Brasil, né? Dá pra ganhar tudo. Aí vai vir a galera e falou, pô, você tá criticando o Tite e ganhamos tudo. Esse que é o lance difícil. O que eu acho muito simbólico do jogo contra o Corinthians, pegar o jogo contra o Corinthians, é que assim, são duas equipes que têm as maiores torcidas do país. E aí, sempre quando a gente fala do Corinthians, a gente fala, pô, o potencial do Corinthians, olha o que o Flamengo se tornou hoje, né? Olha o que o Flamengo. O Corinthians hoje se equipara ao Flamengo? Não. Não dá. Com todo respeito à nação corintiana, não dá. Talvez no seu patrimônio, no seu torcedor, ele se equipara. Se equipara, mas no futebol, eu tô falando no clube, se equipara ao Flamengo? Ah, o Flamengo não tem estádio. Não tem ainda. Quando tiver também, vai ser o maior estádio do Brasil. Né? Então é melhor não usar esse argumento. É melhor não usar mais esse argumento. Né? Porque os caras têm grana, já compraram o terreno, o projeto está sendo montado, está sendo desenhado, tem grana para investir e vai investir. Será o maior estádio do Brasil. Você não tenha dúvidas. O maior e um dos mais luxuosos do país. Você não tenha dúvida. Então, esse argumento é melhor não usar. É melhor não usar. Dá para equiparar? Estrutura de CT? Pô, dá para equiparar até. Dá para equiparar, beleza, mas. E jogadores?
e jogadores. Você faz o X, o 1 contra 1. Elenco do Flamengo, elenco do Corinthians, investimento que os dois fizeram, dá para comparar? Até em nível, até mesmo em termos de treinador. Os números, as conquistas, dá para comparar? Não dá para comparar. Então, quando chega em Itaquera, um dos líderes do campeonato, e do outro lado, uma equipe que está na zona do rebaixamento, toda semana tem crise. Pô, investigação policial. Pô, cobrança de dívida. Pô, ameaça de transfer ban. Pô, jogador que pede para rescindir contrato. Pô, invasão do CT pela torcida. E do outro lado, você tem a equipe que ganha título todo ano, que todo ano se destaca no mercado como a que mais investe no país, está em vias de consolidar o sonho do projeto do estádio do Flamengo. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo para se definir, né? Até finalizar, aí são mais 4, 5 anos, mas para consolidar o projeto, o desenho, o torcedor vê, pô, o torcedorzinho vai lá, vai ficar, caramba, que legal, né? Que legal, logo menos, falta pouco. Falta pouco. É muito significativa essa derrota, da forma como foi. Você pode argumentar que houveram desfalques, você pode argumentar tempo de descanso. Ah, não, tivemos 4 dias de descanso agora, mas antes tivemos 3 e o Bragantino teve 5. Tudo bem. Você pode argumentar o que for. Não dá para justificar o resultado. Não dá. Ah, mas o torcedor corintiano vai falar que é Corinthians. Sim, isso é justificativo do torcedor corintiano. Eu digo assim, da ótica do torcedor do Flamengo, não dá para justificar esse resultado. Não tem como. Daí eu tô falando que o trabalho do Tite é uma porcaria, que o Tite tem que cair, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. Não tô falando isso. Eu só tô falando que assim, são muitos discursos. São muitos discursos, mas dentro de campo, o torcedor não se vê representado. O torcedor não se vê representado. E a gente já viu isso acontecer, né? Rogério Ceni. Pô, Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Mas o torcedor não se via representado. Não continuou. Não continuou. Dorival Júnior. Pô, mais recente aí, Dorival Júnior. O torcedor se viu representado? Não se viu representado. E não renovaram com o Dorival. O resto é história, né? Então fica nessa coisa de vai continuar, não vai, vai ganhar, não vai ganhar, o trabalho é bom, o trabalho não é bom. Eu sei que assim, o time do Flamengo é tão bom, o time do Flamengo é tão bom que eu acredito que vai ganhar um título, mais um título esse ano. Vai ganhar, cara. Vai ganhar, eu acho natural. O que eu acho que vai acontecer? Minha opinião de momento, né? Se olhar hoje, o que vai acontecer? O Botafogo vai ser campeão da Libertadores, o Flamengo da Copa do Brasil e o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É hoje, essa é a minha opinião hoje. Vai mudar, tem um segundo turno, tem o segundo semestre inteiro pela frente ainda. Segundo semestre inteiro não, estamos em setembro já. Mas tem o segundo turno, tem o mata-mata das competições de mata-mata. O que eu acho que vai acontecer é isso. É ruim, e se isso acontece, por exemplo, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, é ruim o resultado esportivo? Eu não sei, eu sei que é muito pouco. Ah, muito pouco, é muita pretensão achar que uma equipe pode ganhar 3 títulos. Pelo que o Flamengo investe, eu não acho pouco. Eu não acho pouco. Pelo que o Flamengo investe toda a temporada, e essa temporada, a janela foi simplesmente uma das maiores loucuras que eu vi no futebol. Nos últimos anos, futebol brasileiro nos últimos anos. O que contratou o Flamengo e contratou com qualidade é uma loucura. Então você fala assim, pô, só a Copa do Brasil, para esse elenco que foi montado, para mim é só Copa do Brasil. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Para um treinador que é considerado por muitos o melhor treinador brasileiro em atividade, talvez já tenha mudado de opinião.
sendo que já teve tempo para treinar, teve tempo para consolidar o seu trabalho, porque pô, tá desde o início do ano, não? Teve tudo que qualquer treinador queria ter no início de trabalho, tempo. E até hoje se vive um momento de indefinição. Ah, mas o calendário. Pô, desculpa, gente. Eu acho que é importante falar do calendário e eu sempre valido isso. Cara, o calendário é ruim, você tem que deixar o seu manifesto. O grande ponto contra o Tite é que ele já foi treinador da seleção brasileira. E ele pouco fez em relação a melhorar o futebol brasileiro. Ele pouco se movimentou. Aliás, não fez nada. Aliás, não fez nada. Então, ele e sua comissão, eu não. Assim, para mim, esse é o tipo de argumento que é desculpa. Para mim, é desculpa. Eu ia falar assim, eu não admito. Quem sou eu para admitir alguma coisa? Todo mundo fala o que tem que falar. Todo mundo vai defender o seu e está correto. E está correto. Pô, o calendário é ruim, tem que ser falado. Agora, esse é o tipo de argumento para mim que soa como uma desculpinha esfarrapada. Porque este treinador que ali está, ele já foi treinador da seleção brasileira. Ele já foi antes de chegar na seleção brasileira, ele era treinador do Corinthians. Ele sabia de todos os dramas. Ele sabia de todos os corres de uma equipe que disputa todas as competições. Nada, nada, ele foi campeão. Né? Ele foi super vitorioso no Corinthians. Então ele sabia de todos os dramas, de todas as dificuldades. Ele fez alguma coisa? Ele não fez alguma coisa. Ele tentou fazer alguma coisa? Não, ele não tentou fazer alguma coisa. Então, hoje, chega nessa altura, pô, vai ganhar, não vai ganhar? Eu não sei. O futebol é bom, o futebol é ruim. Eu não sei. Eu deixo pro torcedor. Eu sempre falo aqui. É fazer deixar o desabafo do torcedor, eu não consigo. Eu não consigo. A única coisa que eu posso dizer é que hoje, para avaliar o trabalho do Tite, não dá para a gente avaliar apenas com números. Porque se a gente for olhar apenas pros números, o esporte é sobre títulos, o esporte é sobre conquistas. E os números, eles são importantes, mas eles não conquistam. Eles não conquistam. E o histórico recente do Tite é de fracassos. Ah, mas é muita presunção achar que o Tite vai ganhar. Uma seleção só disputa poucas competições. Sim, disputa poucas competições. Disputa o quê? Copa América e Copa do Mundo. É isso. No máximo a Olimpíada, que no caso nem era o Tite que trabalhava nas Olimpíadas, com a seleção olímpica. Mas tudo bem. Eram 2 títulos praticamente que o Tite disputava, né? Sim, 2 títulos. Mais um a final foi no Maracanã e ele perdeu. E ele perdeu. Então acho que isso aí, se olhar todo o ciclo e você juntar os números e você juntar os resultados, se você for ficar se prendendo a números, talvez o resultado nunca venha. Né? Talvez o resultado nunca venha. É isso, gente, ó. Mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Cara, me delonguei demais, né? Me delonguei demais. Era para ser mais curto, mas enfim, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Mas a gente vai, vamos com calma, vamos aos poucos, né? Dá para falar mais de Corinthians, a gente pode falar mais de outras equipes também. Eu vou fechar o podcast de hoje, que a gente já falou muito, né? Tentar acompanhar um pouco também da rotina da seleção, porque confesso a vocês, não estou muito empolgado, já falei sobre isso, mas não vou negar que eu sou torcedor, né? Não vou negar que eu sou torcedor. E quando a bola rola, a gente torce como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido. Gente, ótima quarta-feira para todo mundo. Valeu demais, um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta, tá? Tchau.